Muito bem, já estamos de volta aqui com mais um Papo de Mulher no nosso podcast da Rádio Capital. E hoje nós vamos falar sobre empoderamento feminino. É um assunto muito importante, principalmente para você, né, minha amiga? Você que está em casa, você que nos acompanha todas as sextas-feiras. Olha, a gente vai falar muito dessa... É uma palavra, vamos dizer assim, moderna, né? Hoje em dia que se fala empoderamento. Mas nós vamos saber aí o que é uma mulher empoderada, hein? Como é que são as mulheres hoje em dia? Qual a diferença? Enfim, vamos conversar a respeito de muito assunto, muitas coisas que você vai poder nos acompanhar com a criançada agora de férias, né? Você que está aí em casa nos acompanhando. E hoje eu tenho duas empoderadas, duas mulheres maravilhosas para participar aqui do nosso podcast. Elas são pessoas que eu gosto muito, que eu admiro muito, não só como gente, mas como profissionais, né? Hoje eu estou recebendo aqui a Lela Monteiro, ela que é fisioterapeuta pélvica, especialista em sexualidade, psicoterapeuta sistêmica de casal e de família, hipnóloga também clínica, sexóloga e comunicadora. A Lela que já fez muitos programas, já participou de várias vezes do meu Papo de Mulher, quando eu tinha o Papo de Mulher aqui transmitido pela Rádio Capital, né? Sempre esteve presente. E nós temos também a nossa querida Maika Ishizaki, a Maika que faz tanto sucesso como apresentadora do programa Capital no Japão, a Maika que fez um sucesso enorme como o Karaokê dos Famosos, onde eu tive a honra de participar. A Maika, que é assim, uma jovem, uma pessoa nova, né? Como comunicadora, mas que já tem tanto sucesso aqui. Meninas lindas, boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Tudo bem, Maika? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Papo de Mulher com Lela Monteiro também. Muito bem, o prazer é todo nosso em tê-la aqui com a gente, viu? E já vamos falar aí dessa coisa de empoderamento, né? Afinal, o que é isso, né? O que será que é isso? Que alegria encontrá-las que num bom programa ter você. Tão festivo. E eu tenho tanto carinho por ti, pelo Eli. Muito né? obrigada. Além do seu quadro, né? Que a gente vinha com uma certa frequência, sextas-feiras. No quadro mesmo, né? Semanal, diário, acompanhando a vida de vocês, esses anos todos, que é um exemplo para a gente como cidadãos, como casal. E é sempre muito bom a gente poder estar de novo juntas. Tá aí, que legal, que bom. Vamos falar então com as mulheres que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast, né? Vamos falar desse assunto que está muito em moda, né? Eu queria que vocês explicassem aí para os nossos ouvintes, esclarecessem para a gente o que é ser uma mulher empoderada. Quem começa? Pode começar, Lela. Então, vamos lá. Uma mulher empoderada, vamos colocar que é uma mulher cheia de poder. Né? Então, assim, um termo que foi vindo até com uma bandeira meio ativista, porque até muito pouco tempo atrás, só o homem detinha o poder de decisão mesmo, de poder falar, vamos fazer desse jeito, e a mulher começou a ter essa autoridade, a autoridade mesmo conceitual de participar, de poder participar de uma forma mais ativa nas decisões. Então, essa mulher começou a usar esse termo empoderamento porque ela foi para o mercado de trabalho e começou a ser ouvida. Tá aí, tem mulher que ela nem sabe às vezes direitinho o que quer dizer, empoderada e tal, mas ela já é uma empoderada e ela nem sabe, né? Tanto que a palavra, eu acho que empoderamento, eu acho que ela nem precisava estar ali como empoderamento feminino. Sim. Porque eu entendo que nós mulheres, nós já temos o poder, né? E não precisa da palavra empoderamento. Tá vendo? É isso mesmo. É tão importante isso, né? É tão importante. Porque às vezes fica essa coisa empoderamento feminino, a gente poderia colocar... uma coisa meio, né? Até redundante. É redundante, é verdade. Agora, Maika, qual a importância desse empoderamento feminino? Como é que você vê aí? Na verdade, eu acho que, né, de uns tempos para cá, a gente consegue ter um pouquinho mais de liberdade para você dar opiniões para você, porque hoje é muito normal você ter em alguns cargos, né, de presidência, direção, muitas mulheres, coisa que antigamente era muito difícil, né, você ver.
Tanto que eu até participei recentemente de um evento que é de mulheres Nikkeis, né? Descendentes de japoneses. Sim. E líderes mulheres Nikkeis. E aí lá, eu encontrei com muitas mulheres que, por exemplo, tem a Chieko Aoki, que hoje é presidente do grupo Blue Tree Hotels. E aí tem também a Luísa Trajano. Sim. Que é uma grande líder também. Magazine Luiza, né? Eu acho que essas mulheres hoje são um grande exemplo do poder da mulher, né? É verdade. Agora você é descendente, né? De japoneses. Sim. E acho que a gente sempre vê assim a família japonesa, ela é bem conservadora, né? Como é que é para você, de repente, a gente percebe, você já é de uma outra geração, né? Como é que foi para você, assim, quando você sentiu que você era uma mulher empoderada, que você poderia lutar, batalhar pelo que você quisesse? Você pode tudo, né? Desde que você queira. E como é que foi isso? Já criou muitos atritos familiares? Aí como é que foi? É que, na verdade, eu já sou da terceira geração. A terceira geração já é um pouquinho... Já muda um pouquinho essa cultura de que o homem que manda na casa, que o homem, lá no Japão, por exemplo, tem aquela, não sei, costume, né? Não vou Sim. falar que é uma regra, que o homem que anda na frente, a mulher anda atrás. E lá no Japão, ainda existem algumas famílias mesmo, dos mais jovens, que ainda seguem essa cultura, né? Sim. Por exemplo, o homem que trabalha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, né? Tem muito disso. Por exemplo, até a geração dos meus pais ainda existe isso. Né? Porque é o pai que trabalha e aí ele que sustenta a casa. Então temos que, né? Isso, todo mundo tem que respeitar, ele que dá... Né, ele que bate o martelo ali, dá a última opinião dele e a opinião dele que vale, entendeu? Aí, é verdade, né? Eu imagino que até mesmo várias famílias que estejam nos assistindo agora ainda passem por isso, né? Sim. Porque eu, no caso, na minha geração, fui criada assim, o homem é o dono da casa, você tem que ouvir o que ele quer, você tem que... tipo assim, fazer aquilo que ele pedir, né? Mais ou menos isso, né? Sim. Então, quantas mulheres que até hoje sofrem porque viveram assim e não entende muito o que está acontecendo atualmente, né? Ela não é assim? E é tão importante quando a gente traz parabéns até a sua produção quando traz esse tema, que parece que já foi muito falado, mas que a gente precisa falar ainda. Eu acho que essa bandeira do empoderamento feminino vem justamente pelo que vocês trouxeram. Tanto a Maika falando das questões das culturas, né? Ela é do Japão, mas se a gente olhar no Oriente, muitos lugares do Oriente ainda é assim. Ainda. Né? E aqui no Brasil também, né, Cíntia? Como você está há muito tempo na rádio e é o dia a dia dessas senhoras que estão, com certeza, nos ouvindo, que assim, além do homem bancar a casa, o homem tinha poder de decisão se ela podia ou não, né? Então, assim, coisas que a gente ouvia, talvez lá, eu ouvia da minha mãe, das minhas avós. Minha mãe às vezes falava, se eu precisasse comprar um retroche de linha, depois começou a trabalhar. Ele falava, mas pra quê? Já acabou aquele retroche de linha? Não, mas eu preciso de uma preta, uma azul, uma branca. Não, mas uma linha não dá para costurar todas as roupas. Verdade. Coisas simples, né? De uma função da casa. E também eu lembro da minha imagem de infância, onde assim fazia-se a compra do mês. E você vai fazer uma receita, sei lá, um bolo, uma coisa, uma sobremesa diferente, falta às vezes um item, né, que você precisa pedir. E às vezes esse homem achava, não precisa de comprar isso. Então, assim, a mulher hoje, com esse posicionamento dela, ela nem questiona. Ela vai lá na gaveta e pega o dinheiro, tem o cartão, passa o cartão, compra no mercado, coisas básicas nós estamos falando. Não, né? antigamente, eu fico imaginando que se a mulher ficava em casa e o homem saía para trabalhar, imagina para uma mulher... eu preciso comprar um absorvente. O absorvente, ela não tinha condições de pagar, comprar. Ela teria que pedir para o marido o dinheiro para poder ir comprar. E muitas mulheres, se a gente for olhar na história, muitas mulheres tinham vergonha
e usavam toalhinhas, né? Ah, sim. Eu lembro, a minha avó tinha uma toalhinha vermelha, que era a cor do sangue, que ela escondia essa toalhinha, que ela usava essa toalhinha, lavava a toalhinha, e então era isso. Mas será que já existia nessa época os absorventes? Provavelmente Ou eles foram não. criados justamente para essas mulheres Sim. que, né, foram chegando aí a nova geração e que já foram exigindo mais coisas, né? Sim, exatamente. E quando a gente vai olhar essa coisa tão básica que a gente está vendo, imagina que essa mulher às vezes tem necessidade, às vezes, de um filho, né? Também culturalmente, às vezes o homem, hoje o homem está mais moderno, mas o homem preferia um filho, ou filho mais velho, ou filho homem. Então, para aquele primeiro filho, ele podia ter estudo. As meninas não tinham acesso a Não, tinha estudo. que aprender a cozinhar, costurar, Cuidar né? de filho. Tá estudando para quê? Mulher é para tomar conta de casa, né? Não precisa estudar, era assim, né? E se estudar, vai atrapalhar a cabeça. Atrapalhar a cabeça. Né? Então, vai se perder no meio do caminho. É melhor nem deixar ela sair do portão para coisa, né? fora. Né? Nossa, ainda bem que mais nós ou não menos pegamos isso. essa época, porque deve ter sido muito difícil, né? Muito sofrimento. A gente está falando aí como se fosse uma época, como se fosse lá longe e tal, mas você sabe que recentemente eu estava no supermercado fazendo compras e tinha um casal na minha frente, já assim, né, de pessoas mais maduras. Aí estava passando as compras, tal, de repente, um vidrinho de esmalte. A mulher foi passar, aí o marido falou assim: mas por que você está levando isso? Sabe, já assim, meio estúpido, Alterado. sabe, alterado. Uhum. Pra que você tá levando isso? Ah, é porque eu gosto, né, bem, de vez em quando passar, fazer minha unha. Não, isso é bobagem, isso não precisa, não vai levar isso não. Tirou um vidrinho de esmalte. E Eu quanto olhei pra custa um pra vidrinho moça de que trabalhava esmalte, no não é? caixa, ela olhou pra mim, deu vontade de pegar aquele homem aqui assim e falar: meu, peraí. Não, dá vontade de falar, passa e cobra na minha conta. Dá vontade aviltante, mesmo. né? É que você se Aviltante. intrometer na vida dos outros, né? Mas, tipo exatamente. assim, porque, gente, tudo que aquela mulher faz em casa e ela não ganha um centavo pelo serviço Não, dela. E a né? Não, e fala provavelmente dela, até né? um elogio. Pois ela não recebe muito do mais que próprio isso. marido, né? Então, é muito aquela questão de, por exemplo, a gente fazer as coisas pra gente se sentir bem. É, E exatamente. não, às vezes na cabeça do homem, Ela ele queria pode se estar, mostrar, né? se mostrar. Pra É. que você vai pintar a unha? Eu não ligo que você tá sempre sem a unha verdade, pintada. é verdade. Mas você vai pintar por quê? Você É quer mostrar pra terrível alguém? isso. Então, esse preconceito que eu acho que as mulheres, que a gente precisa falar muito desse tema, que tem muitas mulheres que são tratadas pelos seus parceiros como um objeto. Como objeto. Né? Elas só servem para que ela é a serventia, né? Mas ela não é vista mais como um ser humano, como uma pessoa que tem desejos, que tem necessidade, às vezes que tem dor, né? Então, Claro, lógico. às vezes essa mulher acorda com uma cólica e esse homem, muitas vezes, até que bebe, chega em casa, como é que não está pronto? O almoço ou a Não janta? quer nem saber, né? né? Ele se acha no direito, né? Sim. Você vê que até a novela Pantanal, ela está fazendo muito sucesso, até mais do que fez quando passou da outra vez, porque ela está abordando esses assuntos, né? Você não vê essa personagem da Maria Bruaca? Sensacional. Né? Não, Sensacional. muito bom, muito Quer dizer, bom. que ela fala assim, você vai me usar, ou você tem que te servir, qualquer coisa assim, né? Nesse sentido, quer dizer. Então, a gente fica feliz em ver que a mulher, apesar de ainda faltam muitas coisas, né? Mas que nós podemos já desfrutar de tudo aquilo que nós sempre tivemos direito e só de um tempo para cá que nós vamos descobrir que nós temos esse direito, né? E então, eu acho... Você acha que isso foi surgindo também? Isso foi libertando mais as mulheres por causa das redes sociais? Eu acho que os grupos de ajuda, principalmente a gente colocar esses grupos de ajuda do Facebook, ajudam demais. Porque as mulheres veem que elas não estão sozinhas, que elas estão apoiadas por outras mulheres, que funciona de alguma forma até com uma denúncia, né? Uma denúncia anônima. Então, eu acho que sim, que as redes sociais, elas se ajuntam nos grupos e também outras redes sociais, dá para se aprender alguma coisa, dá para seguir alguns perfis, dá para acompanhar. Então, acho que sim, as redes sociais acho que têm ajudado, porque às vezes a pessoa ela tá lá e ela pode criar até um perfil, porque às vezes o que acontece, tem marido que é tão controlador que não permite que ela tenha rede social, mas ela pode criar com outro nome. Pode verdade. logar no celular de um filho ou de uma filha
e ela passa a ser informada sem ser podada, porque antigamente o que acontecia? Ela podia usar só a conta, né, do marido para o jornal. Eu lembro dessa imagem, assim, às vezes o jornal deixava assim, ela pegava a página feminina do jornal, pode ver. Então a mulher só lia a página ilustrada, a folha feminina. A política você não vai entender. Economia você não sabe. Né? E hoje em dia a mulher ela pode, pela rede social, se informar de tudo. Basta ela querer, né? Isso. Basta ela querer. Agora, Maica, com essa correria do dia a dia, a mulher ganhou aí alguns direitos, mas também ganhou muitos trabalhos também, né? Porque hoje a mulher trabalha em casa, trabalha fora, cuida de filhos, quer dizer, é muita coisa para as mulheres, né? Muitas tarefas, né? Muitas tarefas. E, por exemplo, no caso, nós já tivemos, né, mulher presidente, né? Já temos aí as mulheres ocupando todas as profissões que os homens sempre ocuparam, mas nem sempre elas são remuneradas, né, como os homens. Como é que você vê isso? Olha, eu posso te dar um exemplo bem claro que, igual, por exemplo, lá no Japão, isso é muito nítido. Por exemplo, a mulher faz o mesmo serviço que o homem lá. Pode ser o mesmo, às vezes pode ser mais pesado também, mas o homem ele ganha mais do que a mulher fazendo o mesmo serviço, né? Lá tem muito disso. E aqui também, se bem que eu acho que isso vem mudando um pouco. Sim. Né? Vem mudando e eu acho que a mulher ela está conseguindo chegar até em níveis mais elevados que alguns homens também. Mas eu acho que a tendência é isso, a gente virar o jogo, né? Sim. Com certeza. Temos que virar, né? Temos que virar. Porque nós somos tão profissionais quanto eles, né? Sim. Quanto eles. Agora, por exemplo, um meio que era muito difícil para as mulheres e que agora que está assim abrindo um pouco mais, é o nosso meio do rádio. Sim, da né? comunicação. A comunicação. Você sabe que até há um tempo atrás tinha diretores de rádio que não queriam programas de mulheres, porque eles achavam que mulher não dava audiência. Né? É como se tivesse uma concorrência, por exemplo, mulher torce contra mulher. Então, eles diziam que os homens e as mulheres não gostavam da voz das mulheres. Quer dizer, para ter mulher no rádio era uma coisa muito difícil. As coisas foram se abrindo aos poucos, começou mais aí pela rádio FM, né? Sim, essas apresentadoras. E hoje nós temos aí já mais mulheres fazendo parte da rádio AM. Mas ainda é difícil, né, Maica? É bem difícil. Mas eu acho que a gente está conseguindo, né, abrir a cabeça, o pensamento dos homens, né? E eu posso falar que hoje, principalmente aqui na capital, a nossa audiência, quem dá audiência são as mulheres. Quem traz audiência para a rádio são as mulheres. Porque se você for fazer uma pesquisa do público que escuta a rádio, principalmente a capital, a maioria são mulheres. Mulheres, exatamente. É porque nós somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então a gente tá ouvindo rádio, então, a gente tá tinha que ganhar roupa, mais, né? Pois é. Às vezes tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Tá ouvindo a rádio, tá às vezes cuidando do neto, de um filho, passando roupa, o bolo no fogo. E é capaz a gente gritar pra vizinha do outro lado, tomar um café e responder a pergunta da rádio. É verdade. Né? É impressionante. O Kaique já ficou até tonto aqui. É impressionante. Você sabe que um dos motivos que às vezes eu, brincando assim, mas eu e o Eli, né, Eli Correia, ele fala assim, mas você não para. Eu falo assim, claro que eu não posso parar. Você fica sentado, alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Mas você tá falando isso, eu me vejo assim. Jura? Também, Cíntia. Eu sou casada há 25 anos e o meu marido, ele senta num lugar na sala de jantar que ele fala, não, eu sento aqui para não atrapalhar. Não, ele senta lá para se movimentar menos. E aí, quem vai na cozinha várias vezes pegar uma coisa, sou eu. Daí ele fala assim, mas que horas que você vai sentar? Fala, a hora que me pararem de pedir alguma coisa, porque eu falo, os talheres não vêm voando da gaveta para a mesa, né? Exatamente. Alguém precisa trazê-los, inclusive, para a gente se servir.
E aí ele não Não, fala nada, mas também não vai buscar o talher. Você é E pior solteira? que isso, eles não entendem. Não entendem, Eles não entendem, porque se eles estiverem mandando uma mensagem, eles param para mandar a mensagem, mas o ouvido tá tapado. Não estão ouvindo nada, Não estão ouvindo nada. É. Aí tem que parar pra ouvir. Então, a mulher não. Tá mandando a mensagem, E tá mas te ouvindo. tá ouvindo. Tá tudo que ligada, né? Tá acontecendo. sempre ligada, né? Você sabe que é engraçado que o Eli é um homem que me ajuda bastante, eu não posso nem reclamar. Eu, à noite, quando chego em casa depois do programa, vou preparar o jantar e depois ele sabe que eu gosto de assistir a novela. Então, às vezes eu estou um pouco atrasada, tô ali, ele fala assim, não, você já fez o jantar, já serviu, agora vai lá assistir sua novela que eu arrumo a cozinha. Ah, que delícia. Ele é muito bacana É. nesse ponto. Mas tem dia também que ele tá com uma preguicinha, mas eu também cobro, sabe? É isso. Porque é às vezes isso. ele fala assim, senta aqui do meu lado, eu falo assim, mas agora não dá, eu preciso primeiro terminar, para depois Sim. eu ficar mais tranquila aqui do seu lado, né? E ele fala assim, olha, acho que é melhor ficar no trabalho, viu? Porque em casa você arruma serviço para mim toda hora. Então, olha que interessante, tanto essa sua fala como a da Maica, né? Eu escuto muito isso como terapeuta de casal, que às vezes a demanda de um e do outro, né? E esse entendimento, né? Que nós mulheres conseguimos ouvir, a pessoa fala, não, mas ela não deixa o celular, não, mas eu estou te ouvindo. Não, vai estar me ouvindo se não estiver vendo o celular. verdade. É como se não tivesse, né? E essa questão eu tenho visto, Cíntia, dos casais mais jovens, verdadeiras brigas, assim, porque o que um vai fazer? Se um faz o almoço, eu tenho que fazer a janta, se um lava a louça, eu tenho que passar o pano. Sim. Mas de uma forma que eu acho que pede essa doçura que você trouxe, né? Desse entendimento com Eli, que vamos dividir as tarefas, mas não precisa ter uma DR toda Não, noite, porque toda não. noite vai se comer e vai ter uma louça. Lógico, né? sempre vai ter a pia com louça ali, né? E eu acho que essa sabedoria, os jovens estão com bastante dificuldade, por isso que não estão conseguindo ficar nas relações. É verdade. Né? Então, eu acho que dá para se discutir, mas eu tenho batido muito na tecla, tem que se aprender a brigar e a ficar de boa logo. Essa coisa sim. de ficar 3 dias Não, aí né, não dá, de cara né? virada é muito chato. Não, a gente explica, fala, não, você precisa me ajudar por isso, por isso, por isso, né? Aí, às vezes, até ele brinca assim, não, mas eu sou homem. Eu falo assim, e aonde que está aí escrito que homem não pode ajudar na cozinha? Onde que está escrito que homem não pode ajudar uma mulher em casa? Está escrito em algum lugar? Me mostre, né? Não, mas porque homem não... Homem é assim mesmo. Eu falo, que isso, meu filho, são outros tempos, a gente brinca, né? Sim, Mas ele, graças a Deus, tem uma boa cabeça, entende e me ajuda muito, não posso reclamar. Mas como é que você vê o caso das mulheres que resolvem se casar, mas não ter filhos? Elas são muito cobradas, né? Eu não sou casada, né? Mas eu já tive um relacionamento de 7 anos, né? Morei 5 anos com a pessoa. Só que aí eu até queria explicar assim um pouquinho da história, porque eu acho que isso para mim foi uma experiência de eu ter me libertado, sabe? Certo. Porque quando a gente tá num relacionamento, a gente acha que... Porque quando passa 1 ano, 2 anos, aí já passou 5 anos, aí você fala assim, nossa, eu vou terminar agora. Começa a ficar um negócio desgastante. É verdade. Essa rotina do dia a dia, Sim. aquelas brigas todo dia. Você é um Você tem que casamento falar mesmo, todo né? dia a mesma coisa. É um casamento. Só que aí o que acontece? Isso vai desgastando. Aí o que acontece? Eu acho que num relacionamento, a pior coisa que existe é quando você perde a admiração pela outra pessoa. Aí isso vai né, só vai cansando, vai desgastando. Só que aí você fala assim, nossa, mas eu já fiquei tanto tempo, todas as minhas amigas estão casadas, têm filhos. Se eu terminar agora, eu vou ficar sozinha. As minhas amigas não estão aqui pra sair comigo, o que eu vou fazer? É a primeira coisa que você pensa. Verdade. Aí você fica empurrando aquilo com a barriga. Fica empurrando, fica se desgastando e só vai piorando. Não é feliz, né? Só que aí o que acontece? Chega uma hora que eu tomei a decisão. Eu falei assim, chega, não dá mais. Certo. Não dá mais. E era, assim, por exemplo, é um relacionamento que ele tinha que brilhar mais que eu. Então, por exemplo, a gente vai num encontro de amigos. Ele sempre tinha que se sobressair mais que eu. Por mais que eu tivesse alguma coisa que chamasse mais atenção, eu tinha que, dar se anular, né? Pra deixar ele brilhar. Pra deixar ele brilhar. Então, acontecia muito isso. E depois que eu tomei a decisão da gente terminar,
A gente fica, né, naquele negócio que eu falei Claro, antes, né? De, lógico. tipo, de se preocupar, de ficar sozinha. O que que eu vou fazer? Ai, Sim. final de semana, eu vou fazer o quê? Vou pra onde? Porque você tem tão aquela lá- rotina. É, aquela acostumada com a pessoa ali, Isso, né? exatamente. Aí, passa o primeiro final de semana. Aí você fala assim, você fica lá, em casa, tipo, o que que eu vou fazer? Vou pra onde? Ah, vou pra casa da minha mãe. Ah, eu vou... Aí você começa a inventar. Tipo, Verdade. coisa que você não tinha hábito de fazer, você começa a experimentar fazer. Só que aí você começa a experimentar e começa a descobrir que você gosta de fazer aquilo, que pode ser sozinha, não precisa ser com ninguém. Uhum. E aí foi primeiro final de semana, segundo final de semana, no máximo, tipo, na terceira semana, eu já, sabe, quando Tava parecia... feliz, já criou. Sabe o super-homem que É. tirou a roupa assim? E já, né? É, e tava voando, entendeu? Não que eu queria sair atrás de homem Sim, pra arrumar outro lógico. namorado, não. Você queria ter né? sua Mas vida, sim, viver, né? E aí, essa libertação, eu falo que é libertação porque foi É. mesmo. Lógico que eu não vou anular o tempo bom, os momentos Sim, bons sim. que eu passei com ele, junto com ele. Mas essa libertação, tipo, fez com que eu, assim, minha autoestima melhorasse também. Ah, com Olha certeza. que legal. E olha que bacana. interessante essa sua história. A gente não combinou, mas eu falava com a Cíntia no bastidor isso, que a questão da mulher estar empoderada é que a mulher hoje, ela ranqueia nas pesquisas, ela pede a separação. Muito mais do que os homens. Sim, E na verdade. terapia de casal, às vezes o homem fala, tá ruim, mas vou ficar aqui. Porque tá cômodo. É. E a mulher, quando ela começa a sentir que tá, do jeito que você trouxe na descrição, muito sufocante, ela tem coragem. E isso é muito bom, né? Muito bom, muito Porque importante. nossas mães, avós viveram anos e anos num relacionamento Infeliz. aonde elas não sabiam o que era felicidade. Sim. É, porque tinha que ficar, né? E às aí a vezes vida morria, passou, né? morreram até naquela situação, né? De tristeza, ficavam Tristeza, é doentes, verdade, né? é Um outro verdade. exemplo que eu dou, que é dentro da minha casa mesmo. Meus pais, eles se separaram já com... Fazem o quê? Na verdade, já fazia um tempo que eles estavam, tipo, separados, né? Separados de corpos. Sim. Mas no papel ainda estava casado. Mas eu acho que faz uns 5 anos que eles se separaram. Meu pai tem quase 80 anos Olha. e minha mãe 70 e poucos. É. Então, assim, depois Uma de separação 70... tardia. Tardia, mas é tipo... uma coisa difícil, Mas, tipo, né? foi uma decisão que foi também da minha mãe. Você vê? Porque se dependesse do meu Tava pai... lá. Tanto que ele não admite até hoje. Ah. Eu espero que ele nem escute o podcast, mas... é isso, entendeu? Pra ele não admite. Até hoje, toda vez que a gente vai cair nesse assunto, aí ele fica, porque sua mãe, não sei o que... Então, mas vamos lá, coisa, Maica, né? se ele ouvir o podcast, que isso pode acontecer, que ele entenda que isso não é uma crítica de jeito Não, nenhum a de ele, jeito mas nenhum. que é um momento atual, Um novo tempo, histórico, né? Um novo Um tempo novo das tempo. mulheres. Inclusive, eu falo que às vezes é um ato de amor da mulher, inclusive para esse É companheiro. verdade, é De verdade. possibilitar Pra que que estão ele- tão infelizes que possam ser Para felizes. que ele possa ser feliz, né? conhecer novas pessoas, ter uma outra vida, ser feliz. Isso, sim. Porque acho que nós estamos aqui para isso, para sermos É felizes, né? É isso mesmo. Então, se a gente não for feliz, não vale a pena ter vivido. Então, né? libertar a pessoa, que a pessoa siga a vida, né? Exatamente isso. Então, é por isso que muita gente diz, mas casamento, hoje em dia tá assim, tá desse jeito, ninguém aguenta mais nada. Nossa, na minha época, não. Né? A gente brigava, mas a gente chegava ali que pelos filhos a gente tinha que aguentar tudo. Quer dizer, A gente vê que não é Pelos mais assim, filhos, né? Então, e o que a gente observa no consultório de terapia, até mesmo a gente faz a terapia com adolescentes, ou mesmo com crianças, o quanto ruim eram na psique dessas crianças, desses filhos, viverem num ambiente de discussão, de desconfiança. Então, às vezes, eu via muito bastante pior, isso, né? Esse falta de recorte amor, que né? ficava pelos filhos. Na verdade, os filhos eram uma desculpa social, né, da falta de coragem de romper com aquele ciclo. Né? Verdade. E se a gente for olhar para todos os filhos, eu sou mãe também, se a gente explicar
para os filhos o que está acontecendo, essa criança vai ficar mais segura também. Eles podem ficar tristes, sofrer naquele momentinho ali, porque Sim. toda criança quer ter seu pai e sua mãe ao lado, mas eles vão crescer e vão entender, né? E vão ser mais felizes até, do que, como você disse, viver num ambiente onde só tem brigas, ofensas, né? Sim. Quer dizer, então eu acho que por isso que muitas pessoas aí da minha geração fazem terapia até hoje, né? Porque Para livrar da culpa. para livrar daquilo Mas tudo. eu vou te falar que, imagina, né? Pra mim, eu via eles brigando, mas isso eu já tinha 30 e poucos anos. Sei. Então, já era difícil eu conviver naquele ambiente. Aí, eu um dia cheguei e falei assim, por que vocês não separam? Ficam brigando todos os dias. Isso pro meu pai foi um absurdo, ouvir de uma filha, imagina, um japonês, Imagino, ofensa, né? Imagino. ouvir de uma filha falando que por que vocês não separam? Isso aí, ele tem na cabeça que de vez em quando ele solta, né? Certo. Tipo, você lembra que você falou isso? Mas Você deu ideia? mas imagina, se pra mim incomodava com 30 e Já era poucos anos, difícil. imagina pra uma criança. Sim. É terrível. A Que não situação entende, que não né? entende, entendeu? É terrível, terrível. Aí acaba causando e desencadeando outros problemas, né, pra própria criança. Sim, tem muitas, eu escuto muitos adultos hoje que falam, por que não vai casar? Não, Deus me livre. Viver o que meus pais viveram. É. Então, muitos adultos não querem um compromisso, às vezes, sério até de namoro, Porque tem essa, né? esse lugar assustado até das discussões, que às vezes tem discussão, a gente vê que é só na alteração da voz, mas tem discussão que às vezes vão para os finalmente e que voa a cadeira e que voa Nossa, copo. é horrível. Quando né? chega na parte da agressão, Então, é uma coisa terrível mesmo. e tem muitos adultos que têm medo quando fala família, fala é um lugar feliz. Tem muitos adultos que falam não, família é um lugar de sofrimento. Então, eu tenho um quadro no meu programa que se chama Cara Metade. Eu sempre fiz esse quadro aqui na rádio, na época que eu tinha o meu programa, e agora que eu faço programa junto com o Eli, como nós ganhamos mais meia hora, e o Eli ele só fica até o final da Carta da Saudade, pelos compromissos que ele tem lá na Câmara como Sim. vereador, eu então fico das 2h30 até as 3 sozinha. E eu voltei a fazer, olha, muita gente se inscrevendo, muitas pessoas na solidão, que querem encontrar alguém, né? Ah, que delícia isso. Mas aí, muitos homens dizem assim, não dá, hoje em dia não dá, não. As mulheres não querem saber de nada. As mulheres são muito difíceis de entender. Você acha que esse novo momento da mulher está assustando os homens? Eu acho que está assustando os homens porque falta um equilíbrio na comunicação. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo comunicar esse novo posicionamento de uma forma muito objetiva, muito amorosa. E eu acho que também falta abrir um pouquinho a cabeça para entender também o outro. Quando eu falo, não sei o que as mulheres querem, mas o que você de repente quer? Quando a gente volta essa pergunta para a pessoa, né? A pessoa até se assusta. Descreva, como é que você gostaria uma mulher? Põe no papel mesmo, eu gostaria uma mulher assim. E aí coloca lá. Às vezes eu falo, que eu atendo, às vezes a pessoa fala, tá difícil o relacionamento. Então vamos lá. Tarefa de casa, põe no papel o jeito que você gostaria. Tá, aqui. O que é possível? Como que você é? Também não adianta pedir uma pessoa perfeita e você ser uma pessoa insuportável. Né? Então, acho que essa comunicação precisa dar uma refinada para não idealizar demais. E eu tenho um caso de uma paciente que eu atendo super querida, mas ela tem as 3 peneiras dela, que eu falo, esse homem aí perfeito não existe. Aquele príncipe encantado, né? Não tem, não né? Existe, não tem. não existe, porque eu já procurei e não achei ainda. Pois então, não existe. Você sabe que eu observo, assim, quando eu vou a um restaurante ou a um bar fim de semana, o que tem de mulheres sozinhas, né? Qualquer lugar que você chega tem aquele monte de mulher, né? Tudo sozinhas. E hoje as mulheres saem sozinhas, vão tomar vinho, coisa que ninguém fazia antes, né? Isso é bom, isso é uma coisa que nós estávamos mesmo procurando. Mas você acha que realmente as mulheres estão felizes? O que você acha, Maíca? Eu posso falar por mim, tá, Cíntia? Muitas vezes eu saio daqui tarde
e eu moro sozinha. Então, eu chego em casa, eu não vou cozinhar pra mim, porque aí se eu cozinhar alguma coisa pra mim, eu vou comer a semana inteira. Aí eu peço alguma coisa, mas algumas vezes eu me permito, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, eu vou pra algum lugar. Aí tem um lugar que é tipo um bar japonês. Aí eu vou lá, eu conheço os meninos do restaurante, e é tipo um balcão, assim. E lá, como não tem essas mesas, tipo, você vai sentar uma mesa de 2, aí não tem ninguém na sua frente. Aí você senta no balcão, só que senta assim, um monte de gente, um do lado do outro. Aí eu chego lá, primeiro, a vantagem, que eu chego lá, sempre tem lugar pra um. Olha aí. Né? Aí eu entro, sento lá, peço o que eu quero comer, tal, tomo uma dose de licor que eu gosto lá. Vamos um dia marcar de ir com ela lá? Vamos. Não, vamos sim, com certeza. E aí eu sento lá, como, tomo uma dose lá e vou embora pra casa. E pra mim, ok, eu comi lá o que eu queria comer, gostoso, tô feliz e vou embora pra casa, entendeu? E pra mim tá tudo bem assim, entendeu? Certo. Aí eu chego em casa, aí você já tá mais relaxada, aí eu vou tomar um banho. Aí eu tenho um tio que ele sempre fala assim pra mim: nossa, Maica, mas não é chato? Você chega em casa, não tem ninguém na sua casa, né? Tipo, você não sente sozinha ou, sabe? Vontade... Como querendo cobrar alguma coisa, né? Aí, eu falei né? assim, não. Eu falei, eu chego em casa, não tenho o que falar pra ninguém, o que eu fiz, o que eu não fiz. Se eu quiser deixar a casa bagunçada, ela tá bagunçada. Se eu quiser arrumar, eu arrumo a hora que eu quero. E é assim. E tudo bem. E tá tudo bem, e tipo, pra mim tá bom, assim, entendeu? A gente não precisa de ninguém pra gente ser feliz, né? E Tem que ter que ser feliz com você mesmo, né? Tem gente que acha, mas se eu não tiver ninguém, né? Eu vou ser infeliz. Como tem tantas coisas, então, né? mas isso que eu falei pra você, isso era um dos meus maiores medos quando eu decidi ficar sozinha, entendeu? Separar. Porque, por exemplo, eu acordei de manhã num sábado. Eu tô com vontade de andar de bicicleta, eu pego a bicicleta e vou ali na ciclovia lá, e vou andar de bicicleta, entendeu? Sozinha. Tipo, paro ali, como um pastel, tomo um caldo de cana sozinha. Conversa, e é tranquilo, entendeu? Outro, exatamente. Né? Mas é tão importante isso que a Maica trouxe, porque eu vejo os casais que separam, mesmo os homens que vêm fazer terapia individual, os homens às vezes não querem um relacionamento sério, mas buscam, quando começa a aprofundar um pouco a terapia, uma parceira para morar, para voltar a construir a vida ali. Ainda hoje, até os homens mais jovens, porque isso era uma característica dos homens mais velhos. Certo. Então, arrumar uma nova parceira, não conseguiam ficar, mesmo viúvos, não conseguiam ficar sozinhos. As mulheres já conseguiam. Porque o que acontece, esse lugar da solidão, para o homem, parece um abandono ou uma rejeição. E a mulher se vê nesse lugar empoderada, né? Eu tenho a minha casa, pago as minhas contas, posso ir lá num bar e comer a comida que eu quero, a que eu escolho, porque a vida inteira dividia o que o outro queria comer, ela ia comer o mesmo prato. A mulher queria tomar um vinho, o homem queria tomar cerveja, ela tinha que tomar cerveja porque o homem gostava só da cerveja ou que o vinho era muito caro. Então, o que eu tenho visto desse tema que vocês trouxeram hoje, Cíntia, a mulher, ela tá mais confortável e o homem tá incomodado porque o homem não conseguiu essa independência. Essa independência psicoemocional. Mas aí eu pergunto pra você, Lela, se tem a ver, igual por exemplo, né? A gente vê muito casais assim mais idosos que, por exemplo, quando o homem vai primeiro, a mulher, ela se vira bem sozinha, tipo, vai viajar com as amigas. Agora, quando é o contrário, por exemplo, o homem fica viúvo, né? E ele fica sozinho, ele não sabe o que fazer e ele vai mergulhando na tristeza ali, que chega uma hora que ele mesmo desiste, né? É verdade. Essa depressão é um tema também pra gente trazer nesse quadro dos lugares do luto, a depressão do homem e da mulher maduros, né? Então todo mundo fala da menopausa, mas tem a andropausa que tem um componente de depressão pela parte cognitiva, pela parte hormonal e assim, nós mulheres de alguma forma a gente vai mais no médico. O homem não vai. Então, assim, tem essa parte química, tem a parte da dependência. Esse homem que tem sempre alguém que fez, e tem esse homem que às vezes ele é tão independente na empresa, mas que às vezes socialmente
ele não consegue se comportar. Já tem de muitos senhores que falam, mas não vou nem querer ir na formatura do neto, mas eu vou lá sozinho. E eu vi, mas ele falou, mas eu vou de viúvo. Mas qual o problema? Né? Imagina, Então, é assim, quem vai sentar na minha frente ou do lado? Não, mas eu vou atrapalhar. E essa pessoa começa a ficar reclusa, até que uma hora vai fenecendo mesmo, né? Então é importante a gente trazer isso para convidar, né? Então fica aí uma deixa para as mulheres, de repente, trazerem esses homens, quem sabe a gente poder empoderar esses homens aí. Também, né? É verdade. Mas você sabe que às vezes nós mulheres mesmo somos assim, a gente mesmo cobra isso, né? Você vê uma mulher sozinha, e se a mulher ainda for bonita, aí piorou. Sim. Né? As outras mulheres não querem sair com ela. Vamos supor, você tem um casal de amigos. Eles estão juntos e você se separou, você está sozinha, a mulher já fala, ai, não, mas já tem aquele medo, Eu já né? tive uma vez um problema mais ou menos parecido com esse. Era um grupo, né, de amigos, que na verdade é amigos que a gente formou quando eu estava com o seu companheiro na época. Aí, o que aconteceu? Fazia tempo que a gente não se encontrava, vamos nos encontrar. Só que aí, o que aconteceu? Eu fui sozinha. Ele não foi, né? Porque a gente tá separado. Certo. E aí a gente encontrou. E aí, nesse encontro, o que eu percebi? Tinha um que tava com uma namorada. Eu não lembro se era recente o namoro, né? Ou quanto tempo que eles estavam juntos. E aí eu percebi que, por exemplo, mas a gente tá conversando, mas eu sou super tranquila. É que assim, eu sou bem sociável com todo mundo que tá ali, seja homem, seja mulher. Certo. E às vezes a brincadeira é a mesma, sabe? A mesma brincadeira, mas quando não tem interesse, é um negócio assim super natural, é diferente, entendeu? Só que como a pessoa não me conhecia, então, tipo, já achou que, sei lá, deu pra sentir no ar ali, entendeu? Já tá querendo se aparecer. Aí tanto que depois dessa, assim, eu até dei uma recuada aí e eu não fui mais, né, nesses encontros, porque é bem complicado. E muitas vezes, por exemplo, se você vai sozinha num lugar, parece que você foi para arrumar alguém. Isso, a primeira coisa que todo mundo acha. Mas aí o que acontece? Automaticamente eu acabo. Eu me fecho ali, tipo, fico sentadinha no meu canto esperando alguém vir falar comigo. Porque eu não posso ir falar com ninguém, porque senão vai achar que eu tô indo dar em cima do fulano, do ciclano, entendeu? Então eu fico na minha. Então tem muito disso, acontece bastante. Acontece. Você sabe que uma vez, já faz algum tempo, eu ganhei de aniversário um presente assim para fazer um pequeno cruzeiro. Mas era assim, tipo uma semana, né? Só que o Eli, sempre envolvido com muito trabalho, ele não podia ir. Ele falou, não, vai que você vai descansar, porque eu adoro fazer esses cruzeiros, que eu acho que é onde você descansa mesmo, né? Você põe a mala ali, você só vai mexer naquilo quando terminar a viagem. Você não tem que arrumar seu quarto, você não tem que lavar o seu copo, você não faz nada, né? Fica ali de dondoca mesmo, bem gostoso. Tem shows, né? Tem shows, tem cassino, tem muita coisa bacana para você fazer. E eu fui sozinha. Meu Deus do céu. A própria família. Cara, mas como vai sozinha? Numa viagem de já navio? Tem esse preconceito, né? Nossa! Ainda chegou lá, daquelas pessoas que ficam ali na ponte da escada, né? Que trabalham no próprio navio, ainda fizeram um comentário assim, ai, eu fico com uma pena do marido quando eu vejo a mulher embarcando sozinha. Mas desnecessário, né? Desnecessário esse comentário. Como se você estivesse indo ali para arrumar alguma coisa, para fazer um programa, qualquer coisa. Sim. Né? Então, e se um homem estivesse ali, talvez ninguém ia reparar, né? ninguém ia falar nada, né? Mas é assim mesmo. Bem, eu queria saber o seguinte, nós já estamos quase chegando no final do nosso podcast de hoje. Eu queria saber como conquistar o empoderamento feminino. A mulher que está nos assistindo, que ela fala, ai, eu gostaria de viver isso tudo, gostaria de poder fazer essas coisas que vocês estão falando, mas, sabe, não dá, porque a minha família, minha mãe, meu pai, eu fui criada assim. O que você pode, como terapeuta, dizer a elas? Primeira coisa, coragem. Se pensar demais, não faz. Então, assim, vai fazendo, um dia de cada vez e dentro do que for possível. Não se cobre tanto, não se compare jamais
e valide pela sua intuição, né? Como mulher, nós podemos falar que a intuição, ela rege muito essa questão feminina. Então, assim, se for leve no coração, faça, né? Não fique com essa questão de, mas o que vão achar? Fazendo o que você fizer, vai ter gente que vai criticar. Então, assim, não fique na opinião dos outros, não permite que ninguém te julgue e vá um dia de cada vez até você chegar naquele lugar que você sinta que você se libertou e passa a ser essa pessoa maravilhosa que você é, né? Não deixa que ninguém oculte o brilho, tanta coisa que a gente trouxe isso importante, mas vá, um dia de cada vez, até um dia de repente mandar a carta aqui para Cíntia, falar, Cíntia, eu quero contar minha história de superação, de empoderamento. Tá aí, muito bem. E você, Maica, o que você tem a dizer para as mulheres agora que nos acompanham e que de repente falam, queria ser uma delas. Mas eu acho que uma coisa muito importante que é tudo que a Lela falou, e aí eu só vou complementar que eu acho que a gente não pode ficar ligando e se preocupando com o que os outros estão pensando de você. Meu, deixa pensar. Ela paga a sua conta? Não paga, sabe? Você é a dona da sua vida. Eu acho assim, né? Tudo na nossa vida, eu até falei no programa passado, que a gente estava falando de Ikebana. Eu acho que, assim, tudo que a gente faz na nossa vida é uma escolha nossa, tá? Sim. Cada um faz a sua escolha. Quando você faz a sua escolha, não adianta depois você ficar falando que foi a culpa do fulano, culpa do ciclano. A escolha é sua. E, tipo, tudo que você faz na sua vida, né? Você escolheu aquele caminho. Você escolheu aquela opção, né? Senão você não teria feito. E eu acho assim, outra coisa. Tudo que você tiver vontade de fazer, faça. Faça, porque depois, se você se arrepender de uma coisa que você não fez, não adianta chorar depois. Então faz. Tem vontade, vai lá e faz. Tá aí. Muito bom. Muito obrigada a vocês, viu? Foi maravilhoso estar com vocês nesse bate-papo aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que as amigas que nos acompanharam de casa gostaram muito de conhecer um pouquinho mais de vocês e gostaria muito que vocês deixassem o seu contato. Vou começar aqui pela Lela Monteiro, ela que é fisioterapeuta pélvica, especialista em sexualidade, psicoterapeuta. Olha aí, para a pessoa entrar em contato com você. No WhatsApp 11 99 99 6 30 51 11 99 99 6 30 51. Se você às vezes não teve coragem, né, ainda de se libertar, manda uma mensagem lá, a gente pode te mandar algumas dicas e pelas redes sociais todas, Lela Monteiro, e toda quarta-feira às 15 horas aqui na capital. Isso, você participa todas as quartas-feiras junto com a 15 horas com a Roberta Tieto, com o programa Terapia em Família. Maravilha, foi um prazer enorme, viu, Lela, tê-la aqui com a gente. Gratidão Algo pelo que convite. você gostaria de colocar aí para a gente finalizar, que nós não falamos, que você gostaria de colocar? Eu gostaria que a gente fizesse mais vezes programa como esse. Eu acho que foi tudo muito bem pautado, mas que a gente pudesse ter, de vez em quando, novos encontros aqui para a gente trazer mais ferramentas para que as mulheres se encorajem mais. Tá aí, se Deus quiser, estaremos juntas outras vezes aqui no nosso Papo de Mulher. Você, Maica, querida, o seu contato? Olha, vocês podem me encontrar no Instagram, Maica Shizaki. E todos os domingos eu estou aqui na capital, no Japão, das 10 ao meio-dia, trazendo muita cultura, curiosidades e muita música japonesa da atualidade para vocês. Muito bom, parabéns, viu, pelo sucesso que você está fazendo aqui na Rádio Capital e espero ter você mais vezes participando com a gente no Papo de Mulher. Com certeza, será um prazer. Tá aí, gente, muito obrigada a todos vocês e na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um Papo de Mulher. Beijos.